Olá! Nesta videoaula vamos desenvolver uma aplicação com o objetivo de fazer a leitura da temperatura atual entregue pelo integrado LM75A. Para isso, vamos utilizar o protocolo de comunicação I2C. A rede 2C é um protocolo de comunicação mestre-escravo criado pela Philips na década de 80. Ele faz o uso de apenas duas linhas para comunicação. A linha SDA, Serial Data Line, que é bidirecional, e a linha de clock, SCL, que é controlada pelo dispositivo configurado como mestre, que no nosso caso é o microcontrolador. Nessa figura, podemos observar um esquema de conexão entre o microcontrolador, que é o nosso mestre, e três dispositivos escravos. Aqui é importante ressaltar que resistores de PUAP devem ser instalados em ambas as linhas. A rede 2C ela pode ser utilizada em dispositivos com 7 ou 10 bits de espaço de endereçamento. O barramento da I2C ele trabalha tradicionalmente com velocidade de 100 kbps por segundo, no modo padrão, standard, e com 10 kbps por segundo no modo de baixa velocidade. Atualmente, de 400 kbps por segundo a 3.4 megabits por segundo. Uma característica muito interessante desse barramento é que ele permite trabalhar no formato multimaster, que você pode utilizar em mais de um dispositivo, iniciando uma comunicação ao enviar um sinal de clock. Então você pode ter mais de um mestre aí, desde que um deles tome a iniciativa e envie o sinal de inicialização de clock. Então você pode trabalhar com multimaster aí no barramento desse protocolo. Ele é um protocolo bem completo, né? Dá para se fazer aí muita coisa. Existem muitos circuitos integrados no mercado que trabalham com esse protocolo. A gente só tem que tomar cuidado, porque ele é um protocolo que, por utilizar aí, apenas duas linhas, uma linha de clock e uma linha de dados, né? Ou seja, uma linha bidirecional, onde você pode ter um sistema multimestre, por exemplo, ele é um protocolo que exige bastante cuidado aí ao se programar. Ele tem uma série de regras que a gente tem que trabalhar e para isso, mais uma vez, é interessante a gente usar ferramentas de diagnóstico. Nesse caso, eu aconselho usar bastante o analisador lógico, que ele vai ajudar muito aí a gente entender o que está acontecendo entre os diferentes pacotes trocados aí na comunicação. Bom, o protocolo I2C ele é síncrono, ou seja, ele carrega um pulso de clock junto com os dados. O que isso faz? Isso permite a mudança, por exemplo, da taxa de transmissão sem a perda dos dados, coisa que a gente não conseguia na serial normal, né, na nossa USART. Aqui a gente tem os valores de resistores de PUAP mais comum para as diferentes velocidades de trabalho. Então 4.7K é o valor quiloohms, é um valor muito bom aí para taxas abaixo de 100 kbps por segundo. De 100 para cima 2.2K é um valor interessante e de 400 para cima 1K é o valor interessante, tá? O protocolo I2C ele tem o funcionamento baseado em condições e eventos, que podem indicar, por exemplo, quando uma transferência está começando, quando ela está parando, sendo reconhecida, dentre outros. Vamos mostrar agora um pouquinho aí dessas condições e eventos do protocolo I2C. Bom, o primeiro elemento que precisamos analisar é a condição de início, de start. Essa condição ela indica que um dispositivo deseja transferir os seus dados no barramento I2C. Então aqui a gente tem a representação dessa condição. Nessa condição, a linha de dados SDA ela é passada para o nível lógico 0, como a gente pode observar aqui na figura, enquanto a linha de clock estiver em nível lógico alto. Outro elemento utilizado é o elemento de stop, de parada. Já nessa condição, o dispositivo indica que a sua transferência chegou no final de dados e esse deseja deixar o barramento livre para outros dispositivos. Aqui nessa condição, a gente tem que passar a linha de dados para nível lógico alto enquanto a linha de clock está em nível alto. Bom, a condição de restart, essa daí já indica que um dispositivo deseja transmitir mais dados sem liberar a linha para o outro dispositivo. Então aqui a gente tem a situação, né, onde a gente tem um restart. Então nós temos a condição de stop seguida
no próximo clock da condição de start. Já o elemento acknowledge, ou reconhecimento, ele indica quando o dispositivo receptor, por exemplo, reconhece a transferência de um byte. Esse elemento também serve para o dispositivo transmissor saber que o receptor reconheceu aí a mensagem enviada. Nesse caso, a condição de acknowledge ela é dada quando a gente coloca a linha de dados a SDA em nível lógico baixo durante o 9º pulso de clock da linha SCL. Já a condição not acknowledge, essa daí vai indicar ao dispositivo transmissor que um receptor, naquele barramento, ele não está reconhecendo os dados transmitidos. Então, o que isso daí normalmente indica para ele? Isso vai indicar que um dispositivo pode estar queimado. Um receptor lá, né? Seja o sensor de temperatura mesmo que a gente está utilizando aqui, que ele esteja, por exemplo, danificado. E o que isso daí indica para ele? A gente tem que deixar em nível lógico alto a linha SDA. Ela vai permanecer em nível lógico alto durante o 9º pulso de clock da linha SCL. Tá, isso daqui é muito interessante. Por que em nível lógico alto? Como a gente está utilizando resistores de PUAP, veja bem, resistores de PUAP, se o dispositivo escravo, porventura, ele não estiver funcionando, ele não vai jogar nível lógico baixo. E a gente vai permanecer com o valor original do resistor de PUAP, que a gente está alimentando com o VCC. Então é por isso que a gente utiliza, por isso que o protocolo ele é formado dessa maneira aí para a condição not acknowledge. Tá, o que mais? No elemento de transmissão de dados normal, aí, a transmissão dos 8 bits de informação data, esses caras são colocados no barramento SDA, esses 8 bits, claro, né? Cada bit é apenas considerado válido quando a linha de clock estiver em nível lógico alto. Então, por exemplo, né, a gente pode observar aqui a data, o dado ele vai ser validado na borda de subida da linha de clock. Então, se estiver em nível lógico alto o SDA, a gente tem 1. Se estiver em nível lógico baixo, a gente tem 0. Bom, aqui nós vamos mostrar um exemplo de escrita, onde um mestre ele envia elementos de início, start, de final, de stop, juntamente com 3 bytes de informação. E também está aguardando o reconhecimento, que é a nossa flag de acknowledge do escravo. Seria algo parecido com isso daqui. A gente tem ali o sinal de start, o control in enviado pelo mestre, né? O acknowledge do slave, o endereço para o escravo, que daqui a pouco a gente vai estar mostrando na prática o que são essas informações, um acknowledge e o envio dos dados para o escravo e um acknowledge do escravo e um stop. Então isso daqui poderia ser algo, por exemplo, como o mestre utiliza o control in para poder assumir aí a comunicação com um determinado nó do dispositivo escravo. Você pode ter mais de um escravo do mesmo tipo, vamos imaginar uma memória EPROM, por exemplo. Depois ele recebe o acknowledge do escravo, legal, sou eu estou aqui, estou presente. Ele envia o endereço do escravo aonde que ele quer, por exemplo, nesse caso, escrever os dados na memória. Ele recebe o acknowledge do escravo, o escravo fala, oh, legal, eu tenho esse endereço, ele está disponível para escrita, e depois ele pode enviar os dados para fazer escrita, por exemplo, numa memória. A gente vai mostrar aqui para o caso do sensor de temperatura, mas é importante, isso daqui vale para vários tipos de dispositivos. Por isso que é muito importante a gente ter sempre o datasheet em mãos do dispositivo que a gente quer trabalhar. Bom, e o LM75A, quais são as principais características dele? Ele pode trabalhar com esse range de alimentação de 2.8 a 5.5, temperatura de menos 55 a mais 125 graus Celsius, é um sensor de temperatura, né? Então tem que trabalhar de uma forma interessante. Barramento I2C aí, permitindo a conexão de até 8 dispositivos LM75A. Ou seja, ele tem 3 bits de endereçamento, como a gente vai mostrar daqui a pouco. E ele tem uma resolução de 11 bits, olha que bacana, ele dá uma precisão de 0.125 graus Celsius. Aqui é o esquema interno dele, ele é um conversor do tipo Sigma Delta, olha, puta de um conversor AD, né?
Ele tem uma série de outros blocos internos, oscilador, ele tem uma bias de referência, ele tem registradores, por exemplo, para configuração, para leitura da temperatura, né? Registradores de esterese. Muito legal, set point de temperatura. Esse cara, além dele ser um sensor de temperatura, guarde bem, ele é um controlador. Ele é um controlador individual. Então você pode, como microcontrolador, parametrizar ele através aí da nossa interface I2C, para que esse cara ele funcione de maneira automática. Ele tem uma saída que vocês podem observar ali no transistor FET, né, efeito de campo, ele tem uma saída chamada OS. Então a gente pode configurar esse cara, por exemplo, para ele, de acordo com a esterese, ele chavear, por exemplo, um relé de estado sólido, né? Ou chavear aí, por exemplo, um relé para acionamento de uma resistência. Então ele já é um próprio circuito que pode ser utilizado como controle independente do microcontrolador, né? Um controle, por exemplo, de temperatura aí simples, né? Ele pode ser operado então em dois modos distintos, normal e shutdown. No normal, ele executa a conversão a cada 100 milissegundos, garantindo que o registrador de leitura de temperatura seja atualizado a cada conversão. E no modo shutdown, o registrador de temperatura ele vai armazenar o último valor de conversão e vai aguardar um comando da I2C para poder fazer uma nova leitura. Esse cara economiza um pouco mais de corrente, por exemplo. Aqui são os registradores disponíveis. A gente pode observar o RW, tanto de leitura quanto escrita, e o registrador de temperatura, que é o registrador que tem um endereço 0, ele é somente de leitura. Tá? Então, nesse registrador, a gente vai usar para ler a temperatura. E é o que a gente vai usar nesse exemplo. Se a gente quisesse implementar alguma coisa mais avançada, a gente poderia setar o registrador de Over Temperature Shutdown, por exemplo, o TOS, tá? Que é o nosso registrador onde a gente pode setar ali o limite de temperatura, né? A gente poderia setar, por exemplo, o registrador de esterese, para que esse cara possa trabalhar com uma esterese, e ele sozinho poderia utilizar a saída OS para fazer isso daqui. Olha que bacana. A gente pode, então, ajustando esses registradores, fazer com que o nosso próprio integrado LM75 chaveie a saída OS, de acordo com a temperatura que estiver chegando. Então, olha que interessante. A saída OS, né? A gente pode estar com ela reset ou ela ativada, dependendo da temperatura que a gente estiver trabalhando. Isso é uma coisa sensacional. E a gente pode utilizar aí um valor de esterese para esse chaveamento. Então, por exemplo, olha que interessante. Se a gente tiver com a nossa saída OS em modo reset. Então, a gente tem a temperatura, por exemplo, subindo, a temperatura incrementando ali. Quando a temperatura chega acima do TOS, olha que bacana. Ele ativa o OS, a saída OS, por exemplo. E aí essa temperatura ela vai ficar ali oscilando, né? E de repente ela vai começar a cair. A temperatura caindo abaixo do valor de TOS, ele ainda não troca, ele ainda não inverte o valor da saída OS. Ele precisa chegar num valor abaixo do esterese para ele poder ligar a saída OS, né? Quer dizer, colocar a saída OS em reset, né? Active e reset. Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer o chaveamento da saída OS de acordo com os registradores de temperatura de TOS, né? Temperatura de shutdown, e também de acordo com o valor da temperatura de esterese. Então a gente pode utilizar isso aí, por exemplo, para um controle automático ali, né? De chaveamento de temperatura. Diretamente no próprio integrado LM75A. Ele é um super integrado, ele é um super sensor de temperatura, né? Então, isso é uma função que pode ser, às vezes, interessante, né? Poupa processamento do microcontrolador, por exemplo, se sua aplicação for trabalhar aí dessa forma. Bom, o registrador de leitura de temperatura, ele possui 16 bits, né? 2 bytes. Só que apenas 11 desses 16 bits armazenam informação. E aqui é uma tabela, como que a gente tem que proceder. Tá? Então a gente vai ler da parte mais significativa
do byte mais significativo até o quinto byte da parte menos significativa. Então todos os valores, os 11 bits estão aí. E o resto a gente desconsidera, tá? Então aqui tem uma tabela onde a gente pode ver o valor máximo e o valor mínimo, né? E o que cada representação numérica entregada pelo registrador de temperatura representa na prática ali para a gente. Então a gente pode observar, um interessante aqui é, por exemplo, o valor decimal 1 desses 11 bits, o valor decimal 1 representa 0,125 graus, né? E a gente pode ver como é que são os valores, por exemplo, negativos, né? Então é isso aí, vamos mostrar agora aqui como é que é o funcionamento da comunicação, a parte mais importante para a gente que vai desenvolver aqui a nossa biblioteca. Como é que é a sequência de funcionamento desse cara? Bom, a sequência de leitura do valor de temperatura, né, é essa sequência que a gente tem aqui. Isso foi extraído do datasheet do LM75. Tá? Esse é um diagrama temporal que a gente tem. Então, como é que acontece aqui? Cada fabricante de integrado, ele fornece no seu datasheet esse tipo de diagrama. Alguns de uma forma mais detalhada, colorida, né? Alguns de uma forma mais complicada de se entender, vamos dizer assim, mas aí vai variar pelo fabricante. Bom, para a LM75, para a função de leitura de temperatura, a gente pode observar que, lógico, a gente coloca o start, né? O evento de start do mestre, o mestre envia o evento de start, depois ele envia 1001 nesses 4 bits. O que significa isso daí? Isso daí é padrão do dispositivo, tá? O dispositivo LM75, ele entende esse endereço, 1001. Agora nós podemos ter até 8, né, como eu disse, né, 7 dispositivos ali ao mesmo tempo no único barramento. Para isso, a gente tem que dar endereços físicos para esse LM75. Vocês estão observando ali o A0, o A1 e o A2? Esses caras, na nossa placa de desenvolvimento, se a gente observar no esquema elétrico, esses 3 pinos do nosso LM75, nós conectamos aí através de resistores de 0 ohms ao GND da placa. Então, quando a gente faz isso, a gente quer dizer que o endereço, o nó desse nosso LM75 vai ser 0, 0, 0 para A2, A1 e A0. E 1001 no início. Então, o que a gente tem que transmitir de informação nesses 7 bits? 1001, 000, para atingir esse dispositivo da nossa placa. Legal. No 8º bit, a gente envia o que a gente quer fazer. Se a gente quer escrever ou se a gente quer ler do dispositivo. Inicialmente, a gente quer escrever. Tá? Vou explicar o porquê. Feito isso, recebe do escravo, olha lá como que é feito no datasheet da NXP, Device Acknowledge. Então, isso é do dispositivo, é do escravo. Tem datasheets que separa uma linha para o mestre e uma linha para o escravo. É melhor, às vezes, de entender. Mas aqui eles fizeram dessa forma. Recebendo o acknowledge do escravo, o mestre agora ele tem que escrever a seguinte informação para o escravo. 00000. Então, ele vai enviar ali esses 6 bits em 0 e 2 bits exclusivos para registrador, P1 e P0. Lembra na tabela anterior, vou voltar aqui, que a gente utilizava o registrador, a gente vai utilizar o registrador de temperatura, que é o registrador 00 hexadecimal. Nós temos 4 registradores, portanto, com 2 bits, a gente pode representar os 4 registradores. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Vai enviar 00 em P1 e P0, para dizer que a gente quer o registrador de temperatura atual. Por isso que a gente tem que escrever essa informação no escravo. Legal, o escravo vai dar um acknowledge, informando que realmente esse registrador pertence à minha família de dispositivo. Recebendo o acknowledge, o mestre recebendo o acknowledge, ele envia um restart, porque tem que reiniciar de novo. Depois desse restart, olha só, ele envia tudo de novo. Ele vai enviar o endereço do dispositivo, o nó do dispositivo. Agora, em vez de write, ele vai enviar a flag de read, de leitura, nesse 8º bit. E vai receber um acknowledge do escravo. Legal.
você escreveu anteriormente que você quer o registrador 00, que é o registrador de temperatura atual, e agora você quer ler esse registrador. E logo depois, o escravo já vai entregar os 8 bits mais significativos da informação de temperatura para o mestre. Olha esse acknowledge que a gente tem agora. É o acknowledge do mestre. É o mestre informando para o escravo: recebi os 8 bits, estou pronto para receber os próximos 8. E aí o escravo envia os próximos 8 bits aí menos significativos. O mestre envia um not acknowledge para o escravo, significando o seguinte: ó, já acabou, beleza? E envia um stop para finalizar a comunicação. E é esse procedimento que vocês estão vendo aqui que a gente vai criar agora usando aí a biblioteca Hall. Vocês vão ver como é fácil fazer isso utilizando a biblioteca Hall. Quando a gente falava em SPL, nos meus treinamentos antigos, né? Em SPL a gente tinha que trabalhar com várias funções, uma função para start, stop. A gente tinha um domínio até maior da aplicação, mas a gente vai ver quanto é simplificado fazer isso hoje utilizando a biblioteca Hall. Tem vantagens, tem desvantagens. Você tendo às vezes um domínio maior no SPL, às vezes você consegue aí desenvolver para alguns chips que sejam especiais, aí algumas coisas mais específicas, né? Alguns controles de dados, de fluxo de dados mais específicos. Mas se você precisar disso, a gente lembra que a gente também tem a biblioteca de low layer aqui no nosso CubeIDE. E é isso aí, vamos mostrar agora na prática o funcionamento aqui dessa aplicação. Então vamos à nossa ferramenta gráfica e agora vamos configurar aí os pinos para a nossa comunicação I2C. Para fazer isso, a gente vem aqui diretamente em Connectivity. Nós vamos buscar pela nossa porta IEC2, o nosso periférico IEC2, e vamos habilitar esse cara para trabalhar no padrão I2C. Feito isso, nós vamos agora verificar aqui as configurações. A gente vai trabalhar no modo Standard, tá? Não no modo rápido. Então, portanto, a gente vai trabalhar com a velocidade, com clock aí de 100 kilobits por segundo. Vamos aqui desabilitar o Stretch Mode para o clock, né? Não precisamos trabalhar com esse formato de clock stretch. Vamos formatar aqui para utilizar 7 bits para o endereço primário, porque o nosso periférico LM75 é um periférico de 7 bits. Lembra do 1001 e mais os 3 A2, A1 e A0 de configuração? É isso, 7 bits. Dual Address Acknowledge desabilitado, não tem essa configuração nesse nosso hardware, nesse dispositivo que a gente vai estar comunicando. O endereço do escravo primário vai ser o endereço 0, realmente, a gente está utilizando o endereço 0, e é isso aí. Não temos necessidades aqui no momento de utilizar a interrupção aqui por algum evento de erro ou algum outro evento. Daria para utilizar, não vamos utilizar a DMA aqui. E aqui foi ajuste de GPIO. Também não quero rotular, eu quero utilizar o nome padrão da própria I2C. Não vamos rotular nesse momento. Então, feito isso, vamos salvar. E o código será gerado. Código gerado, vamos então à nossa pasta de exemplos, agora é o exemplo 25. Vamos abrir aqui, copiar e colar na nossa IDE. E vamos aí analisar o código da nossa aplicação. O que a gente tem aqui? Ó? A gente pode observar, estão adicionadas as mesmas bibliotecas para imprimir na porta serial, de delays, de teclado matricial, etc. Temos aqui a nossa máquina de estado, ainda com os estados do exemplo anterior, do relógio, apesar de que nós não vamos utilizar aqui nesse exemplo isso. Ficou aqui, né? E a inicialização automática da I2C, através do MX. Se a gente descer aqui,
inicialização da I2C. Vamos verificar onde que ela se encontra. Aqui é a inicialização da I2C. Então, observe a porta I2C2, né, I2C2, 100 kilobits. Padrão de duty cycle por 2, né? A gente não dá, lembra que a gente falou, a gente vai utilizar então o nosso ciclo, né, o nosso período dividido por 2 certinho, 50% em 1, 50% em 0. Então, ao address, a gente tem aqui o endereço próprio, né, 0. Então, se a gente observar aqui, né, então a gente vai vir aqui em primary slave address information, né? Então, a gente pode observar, all address must be, deve ser entre 0 e 127. Então, esse é o próprio endereço do nosso dispositivo mestre. Nosso microcontrolador, a interface mestre, a nossa interface I2C. O endereço do nosso escravo não é 0. A gente tem que lembrar que o nosso escravo ele tem o endereço 1001, depois 000, ok? Então, o endereço 0 para o mestre é diferente do endereço do escravo. Perfeito, então podemos utilizar o primary slave address 0. Ok, on address 0. Vai trabalhar com o modo de 7 bits. Dual address disable. Ok, e é isso aí. Tá, voltando aqui para a aplicação. Aqui nós temos uma função que nós criamos aqui, que é a função LM75read, leitura do LM75. Olha que legal, nós retornamos uma variável inteira de 8 bits. Essa variável ela retorna se a leitura foi feita com sucesso ou se houve algum problema durante a leitura. Então, quando eu receber 255 é que teve algum problema na leitura, quando eu receber 0 é que a leitura foi feita com sucesso. E nesse caso, a gente vai retornar, como é um ponteiro, a gente vai passar a variável de temperatura de 16 bits, vai ser processado e o resultado vai retornar na própria variável que a gente fez a passagem aqui. Tá. Então, temos aqui um buffer de 2 bytes, que são os 2 bytes de informação, onde a gente vai separar os 11 bits mais significativos, que é a informação nossa. Olha que interessante. Primeiro, existe uma função I2C, HAL I2C, master transmit. O que essa função faz? Ela transmite no modo mestre uma quantidade de dados. Importante aqui é o seguinte, qual que é o endereço do dispositivo que a gente quer comunicar? São 7 bits. Se a gente observar, então a gente está utilizando a nossa I2C número 2 e o valor hexadecimal 0x90, que é justamente aquele endereço que eu comentei, 1001 000. Isso dá o hexadecimal 90. Depois a gente tem que passar essa variável, que é nada mais nada menos que o endereço do registrador ao qual a gente quer acessar os dados, que é o registrador de temperatura atual. Então veja, é uma função de transmissão que vai utilizar a porta I2C número 2, vai transmitir o 90 para o nosso registrador 00, que tem um total de 1 byte e vai dar 100 milissegundos. Isso daqui que a gente está fazendo equivale à mesma coisa do que, vamos mostrar então lá, equivale à mesma coisa do que essa parte que a gente tem aqui do nosso diagrama temporal. Então, veja só, é inicializado, é passado o endereço, que é o 90 hexadecimal, é utilizado a função de escrita, por isso que a gente viu lá que é o I2C write, que é escrita, e é passado o endereço do registrador 0, que é justamente o endereço de temperatura. Exatamente isso. Transmite, né? Que é para escrita. Porta I2C número 2. O 90, que é o endereço do escravo que a gente quer comunicar. E o registrador também é passado. Se estourar esse tempo, ele retorna 255. Ok? Se não estourar esse tempo, ou seja, ele receber a informação HAL OK, essa função retornar o status HAL OK, ele sai daqui indicando que
conseguiu fazer o envio para o escravo do endereço que ele quer fazer a leitura agora. Então, como ele enviou para o endereço que ele quer fazer a leitura, a próxima função que a gente vai chamar é a função de leitura, receive. E mais uma vez, escolher A e 2C2, passar o valor 90, 1001000, e agora passar o buffer. O buffer tem 2 bytes e a gente vai guardar também um tempo de 100 milissegundos. Passa então 90, agora ele deseja fazer a leitura e não a escrita, e ele vai passar aqui, o escravo vai entregar os 2 bytes contendo a informação. Então é exatamente isso que a gente faz. Agora a gente precisa pegar esses 2 bytes e formatar. Então olha o que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai pegar o buffer 0, que é a parte mais significativa, vai converter esse cara de 8 bits para 16 bits e vai deslocar 8 bits para a esquerda para colocar ele na posição adequada. E depois vai somar com a parte menos significativa. E vai retornar 0 aqui no int 8, para indicar que realmente fez a leitura com sucesso. E veja quem que recebe esse valor aqui da temperatura. A própria variável temp, né? Então a gente usa o asterisco para passar o valor, né, de referenciar o ponteiro temp. Vamos para o programa principal. No programa principal, então, temos aqui temperatura lida, temperatura convertida para ponto flutuante, a parte fracionada da temperatura, e na parte de 16 bits, né, nas variáveis de 16 bits, a parte da temperatura também depois da vírgula e antes da vírgula. Tá? E o numeric symbol do tipo char, se vai ser positivo ou negativo. Esse é um tratamento bem comum que eu faço aqui, que eu já vou mostrar para vocês. O restante, tudo igual, com exceção que agora faz a inicialização do I2C. Olha o que a gente faz. Chamamos a função lm75read e passamos o endereço da variável tempRead, que é uma variável de 16 bits. E se esse cara for igual a 0, significa que fez a leitura com sucesso. Se ele não for igual a 0, ou seja, foi igual, por exemplo, a 255, a gente envia a mensagem na porta serial de falha no sensor. E também escreve no LCD falha no sensor. Ok, se ele recebeu com sucesso, olha o que a gente vai fazer aqui. O tempRead, só para a gente voltar, 16 bits, o tempRead ele vai receber o valor dessa variável interna temp que a gente tem aqui na nossa função lm75read, que são os 16 bits com a temperatura. Se a gente relembrar naquela tabela, né, no PowerPoint, vamos lá, apenas 11 bits mais significativos desse valor lido, né, desses 16, é o que tem a informação que importa para a gente. Então, vamos mostrar como que a gente filtra isso daqui. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar o valor da variável temperatura lida, né, o tempRead, de 16 bits, e nós vamos simplesmente deslocar 5 bits para a direita. Nós vamos tirar aqueles 5 bits que não tinham informação. Vamos deslocar, então, os 11 bits mais significativos, 5 bits para a direita. E vamos retornar o valor da temperatura a partir daí. Legal. Vamos passar para o tipo float, ponto flutuante, para poder executar a multiplicação por 0.125, que é a nossa resolução aí, né, do nosso conversor aí AD desse nosso sensor de temperatura. E vamos passar o resultado dessa conta para a variável temp, temperatura convertida. Muito bem. Agora nós já temos aqui a temperatura. Seja positiva, seja negativa, nós temos a temperatura. O que nós temos que fazer agora? Separar esse float em duas variáveis inteiras. Então, o que a gente faz primeiro? A gente verifica. Se a temperatura convertida for maior do que 0 graus, for positiva, né? Olha que legal. A gente vai pegar o valor da temperatura, que é do tipo ponto flutuante, ou seja, ele tem vírgula. E vamos copiar ele para a variável digitTemp, que é uma variável de 16 bits e não tem ponto flutuante.
não é real, é inteira. O que nós vamos fazer? Quando a gente faz a cópia para uma variável inteira, o digitemp vai receber só a parte inteira da nossa temperatura. Tudo que tem depois da vírgula morreu. Ele só copia a parte inteira. Então, o digitemp vai receber a parte inteira. Vamos supor que a temperatura convertida, né? A temperatura lida foi 25,55 graus. Então, o digitemp vai receber apenas 25. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular agora a parte fracionada, depois da vírgula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a temperatura convertida, que é o 25,55 graus, e nós vamos subtrair com a parte inteira, que é 25 graus. O resultado é 0,55. Então, a variável fracPart recebe 0,55. Então, digitemp tem o valor 25, fracPart 0,55. E nós vamos colocar na variável do tipo char numeric symbol o valor mais para indicar que é positivo. Para a parte negativa, é exatamente a mesma coisa, com exceção que a gente multiplica por menos 1 aqui, para a gente ter os valores positivos. Ok. Agora vamos calcular a parte fractemp. A variável fractemp, que é uma variável inteira de 16 bits, ela vai receber o valor da fracpart, que pode ser lá o nosso, por exemplo, 0,55, multiplicado por 10.000. Multiplicando por 10.000, a gente joga esse valor para fora da vírgula. Então, a gente consegue pegar, inclusive, até 5 casas decimais ali depois da vírgula e jogar para a parte inteira, tá? Que é o nosso intuito. 0,55 vezes 10.000 vai ficar 5500. Então, fractemp vai receber o valor 5.500, 5500. Ok, para a gente ter 4 casas decimais de precisão. Maravilha. Agora, o que a gente faz? Zera a variável writeValue, né, que é uma variável do tipo char de 16 bits, para apresentar no nosso display, LCD. A gente agora vai formatar a string, para copiar aqui no writeValue. Olha como é que é a formatação dessa string. A gente vai formatar uma variável do tipo char, que é o nosso numerical symbol, que tem qual valor? O valor mais. Depois desse valor mais, a gente vai colocar um decimal, que nesse caso é a nossa variável digitemp, que quanto que vale? Digitemp vale 25. Então, a gente vai ter mais 25. Depois a gente vai imprimir o ponto e nós vamos colocar 4 casas decimais a variável fractemp, que vale 5.500, 5500. Então, o valor final que a gente vai estar jogando aqui para a variável writeValue vai ser mais 25.5500 espaço Celsius. Olha que legal. É assim que a gente faz. Então, a gente imprime no display LCD. Dá um atraso aqui e o programa fica sempre nesse loop, de 1 em 1 segundo, fazendo a leitura da temperatura. Vamos visualizar agora na placa o funcionamento dessa aplicação. E uma coisa legal, nós vamos também utilizar agora o analisador lógico, tá? Para a gente fazer aí a análise desse sinal, dessa comunicação. Vamos lá. Ok, vamos transferir o projeto para os testes. Enquanto vai transferindo, né, compilando o projeto, uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês é que agora eu também tenho que configurar os jumpers, aqui os jumpers J16 e 17, para a posição do sensor de temperatura, tá? Isso é muito importante para ativar aqui o nosso sensorzinho de temperatura na I2C. Aqui no sensor de temperatura, se a gente observar, a gente tem do lado esquerdo os resistores de 0 ohms, do lado direito, perdão, os resistores de 0 ohms, que é o endereço, né? Como eu já expliquei anteriormente, do nosso dispositivo. Aqui os 2 resistores de PUAP, e aqui também a gente tem um resistor para o nosso pino que a gente pode utilizar ou não aqui para a nossa saída OS, né? Ok. Eu conectei também 2 canais do nosso analisador lógico e o GND na placa. A placa eletrocurso ela é composta, né, de portas
e de pinos de expansão em todas as laterais. E aqui na parte inferior nós temos pinos de expansão para SPI, número 2, que a gente vai estar utilizando na próxima videoaula, e para I2C, a I2C número 2. Então a gente consegue conectar diretamente aqui, sem a necessidade de soldar, de ter que fazer um jumper por aqui e tal. A gente já tem um local de conexão que a gente pode, em paralelo aqui ao barramento, analisar os dados dos pacotes que estão sendo trocados. Então vamos lá. Vamos dar um stop. Tá. Vamos dar um reiniciado no microcontrolador. Veja que os caracteres aqui estão meio bagunçados. Vamos reiniciar. Tá lá. Já fazendo ali a leitura da temperatura. 20.8750. Como eu disse, vamos colocar 4 casas ali depois da vírgula. Que foi aquela conta que eu acabei de explicar para vocês na aplicação. Tá certo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos, por exemplo, aproximar o nosso... por exemplo, aqui eu vou pegar um ferro de solda, vou aproximar um ferro de solda do nosso LM75 e observe que a temperatura já dispara. Começa a subir. Está funcionando já. Chegar bem próximo. Olha que bacana. Ok, vou retirar ele. Se a gente observar o terminal serial, o Thermit, também está fazendo a leitura, juntamente com o display LCD. Está sendo transmitido para o Thermit. Agora vamos analisar com o nosso software do analisador lógico. O que eu fiz aqui? Eu criei, eu rotulei aqui, né, o pino 0, a entrada, a primeira porta do nosso analisador lógico, como SDA. E conectei ela, que é esse cabo amarelo, na entrada SDA aqui da nossa porta de expansão. E o SCL, que é o verde, na porta SCL. E o GND, que é o roxo. Agora a gente tem que vir aqui em Analyzers, I2C, configurar. Beleza, o primeiro é o SDA, o segundo é o SCL do cara, e são 7 bits de endereço apenas. Save. A gente tem que garantir aqui uma velocidade suficiente. Bom, 2 megasamples por segundo é bem mais do que suficiente para o nosso 100 kilobits, né? Tá certo? E vamos iniciar. Como é feita cada segundo a leitura, vamos deixar um tempinho aqui para a gente ver esses protocolos. Vamos fazer uma coisa bacana. Vou reiniciar o microcontrolador. Vou soltar para a gente ver logo desde o início a comunicação sendo feita. Ok, que já deu tempo suficiente aí para fazer várias leituras. Vou dar um stop. Olha que bacana, de 1 em 1 segundo aproximadamente, olha lá. Vai fazendo as leituras, aqui eu dei o resetão. Então, após o reset ele dá expulso e aqui ele já começa a comunicação. Então vamos lá. Vamos dar um zoom interessante aqui, né? O que a gente pode observar aqui? Olha lá que legal. Primeiro ele escreveu uma informação e recebeu o acknowledge. Então vamos dar mais um aqui. Então primeiro ele fez um setup, né, para a escrita. Setup write to e passou o endereço. Tá? E somou com o acknowledge. Tá? Depois ele passou, olha que legal. Depois ele fez a passagem. Vamos colocar mais para frente aqui. Depois a gente pode observar aqui que ele enviou o endereço 0, que é justamente o endereço do registrador que ele quer fazer a leitura. Legal, bateu certinho. E mais uma vez recebeu o acknowledge. Depois ele fez um setup, ele restarta, né? Depois ele fez um setup para ler. Então aqui ele fez o restart e fez um setup para leitura. Realmente, ele quer fazer um setup para leitura agora. To read. E ele vai ler o valor da temperatura. Olha que legal. Veio aqui o valor em 21 mais acknowledge. Acknowledge foi quem mandou, foi o mestre. E veio o valor 224. E daqui nós pegamos e fizemos aquela conversão para poder chegar no valor, como a gente explicou. Tudo isso daqui fica nesse histórico também. Tá? Então, todo o histórico da comunicação a gente consegue observar aqui. E dá para exportar esses resultados. É bem bacana. É isso aí. Finalizamos aqui a videoaula. Espero que vocês tenham gostado, né? E logo voltamos um pouquinho para falar também do I2C na última videoaula, né?
nós vamos apresentar aí uma solução para o nosso display OLED. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.